Bom, pessoal, eu vou falar com poucas palavras aqui dois assuntos. Vou ver se eu falo nesse um e no próximo. Vou pedir duas coisas para as pessoas que estão me escrevendo. Primeiro, não me chame de senhor. Não me chame de senhor. Segundo, não me chame de doutor. Eu não sou doutor. Eu sou especialista em direito do processo de trânsito. Especialista no rito processual. Ainda não sou formado, não sou advogado. Eu faço um trabalho de especialização em direito de trânsito, inclusive para advogados, inclusive para doutores. Mas eu não sou doutor. Eu sou especialista em direito de trânsito. Não me chamem de doutor. Depois vão falar que eu estou exercendo a advocacia. Eu não sou advogado, sou especialista em direito de trânsito, mas vou ser advogado e vou pegar todo esse conhecimento e aplicar na defesa dos crimes e acidentes de trânsito. Tem muita gente que é processada por crime e acidente e é inocente, tá? Bom, por enquanto vamos falar de direito processual de trânsito. Deixa eu explicar uma coisa. A questão do auto de infração, auto de infração. Eu penso um assunto e já começo a fazer o vídeo. Senão depois a gente esquece e eu não tenho como ficar lendo. Tem que falar o que a gente sabe. Primeiro, as pessoas me escrevem dizendo: estou te mandando o auto de infração e quero saber se no auto de infração tem erro. Se tem erro no auto de infração, eu vou recorrer. Se não tem erro no auto de infração, eu não vou recorrer. Não é assim que se pensa. Vocês têm que entender que o que vocês veem na internet é trabalho de vendedor de terno e gravata vendendo defesa. Vendendo defesa. Escritórios, inclusive, até tem advogado que vende defesa pronta, para vocês terem uma ideia. Tem advogado que não conhece o rito processual administrativo, que tem peculiaridades totalmente diferentes de um processo judicial. Se a pessoa não conhecer esses detalhes mínimos, você vai perder o processo. Então, muitas vezes, a pessoa quer se ater, porque é mal informado pelo Detran e não é bem informado pela mídia, se ater ao auto de infração na hora de fazer uma defesa, ou de multa comum, ou de bafômetro, que é o que mais me procura. Muitas vezes, o auto de infração está perfeito. Porém, quando o processo se inicia, o processo tem que seguir algumas formalidades baseadas no rito processual administrativo, com detalhes, requisitos fundamentais de direito constitucional. O julgador é leigo, o julgador que vai julgar as primeiras instâncias é leigo, não é juiz togado do Poder Judiciário que vai julgar e decidir os processos. São julgadores leigos, tá? A maioria não conhece os requisitos mínimos de direito constitucional. Então o que acontece? Quando uma pessoa vai fazer um recurso de multa, de bafômetro, lei seca, suspensão do CNH, ou multa qualquer que seja, a pessoa não tem que pensar só recurso de multa e ficar focalizado só no auto de infração. Se o auto de infração está perfeito, ponto final. Não. Você que é advogado que defende, você que é profissional liberal e você que quer se defender sozinho, que você não precisa nem me contratar para te defender. Aliás, o PROCON manda dizer isso. Os profissionais que prestam serviço têm que falar a verdade e dizer o seguinte: você pode recorrer sozinho, você não precisa de um advogado ou de um especialista como eu. Com um especialista é evidente que você tem maiores condições de vencer um processo, mas você pode recorrer sozinho, faz uma folha de caderno, faz defesa à mão, e porque o processo ele não tem requisitos de formalidades, não tem muita exigência, é um processo simples para fazer a defesa. Acho até que o Detran induz a pessoa a fazer a defesa à mão, que aí a pessoa não sabe fazer a defesa direito, perde o processo e fica por isso mesmo. É quase R$1 bilhão por ano que o Detran está arrecadando no Brasil com multas. Então, tem que ver bem esse lado. Faz a defesa à mão aí, pega o formulário ali no site do Detran, imprime, faz uma defesa à mão. Mas, poxa, e os requisitos constitucionais? Então as pessoas ficam pensando no auto de infração. Auto de infração, defesa prévia, e recurso a JARE e recurso ao CETRAN. Não é bem assim. Você tem que... Tanto é que quando o processo ele nasce dentro do órgão público, é feita uma pastinha, eles abrem uma pastinha, quando um processo de suspensão carimbam, portaria, não é processo, é portaria de suspensão, né? Tem as folhas, tem todo o requisito que lá dentro eles tratam isto que nós estamos falando aqui, eles tratam como processo. Eles não tratam um recursinho de multa, eles tratam como um processo. Então você que está fazendo a defesa, você tem que ver isso como um processo. Ora, um processo não é vinculado exclusivamente em culpa.
ou inocência. A culpa ou a inocência é o direito material, é o mérito, é a argumentação, e isso faz parte da metade do processo. A outra metade do processo é o rito, é a formalidade. Exemplo, você faz uma alegação na defesa, não basta vir lá o julgador leigo, pum, carimba, indeferido. Não, tem que haver a fundamentação e a motivação. Muitos fundamentam e não motivam, muitos motivam e não fundamentam. Muitos não preenchem os prazos recursais. Existe a prescrição de 5 anos para o processo. E existe a prescrição interrecursal. Interrecursal, que é uma das instâncias, demora às vezes mais que 3 anos. É a prescrição interrecursal, que é 3 anos. Outra, o processo, ele tem que seguir perfeito. Se você tiver um processo onde você é culpado, o auto de infração está perfeito, então você está condenado na metade. Se a outra metade do processo não correr perfeito, toda a fé pública, todo o auto de infração, todo o direito material cai por terra. E é por isso que muita gente não recorre. Claro que também não existe educação de trânsito, né, para a defesa, só para acusação, só para respeitar as leis. É importante, mas e a defesa? Então, quando você é culpado, material, na questão do material, mérito, no auto de infração, você não deve deixar de recorrer por causa disso. Você tem que enfrentar todo um processo e fazer as suas alegações, que é o teu direito, isso não é ser malandro, não é ser desonesto, é o teu direito de fazer as argumentações. E se o processo não é perfeito, você vai ser absolvido. E é aí que está o segredo do processo. É o processo. É o processo. Você tem que olhar para o processo, não para o recurso de multa, de defesa, de trânsito, auto de infração. A auto de infração está certinho, acabou. O órgão de trânsito que aplica a multa, ele mesmo julga, ele mesmo decide se o que ele fez está certo ou errado, baseado no auto. Mas às vezes, mesmo estando correto o auto, ele indefere a defesa prévia, aí nós vamos recorrer na JARE. Quando você entra para recorrer na JARE, você faz alegações de mérito e alegações processuais. Aí o julgador já não sabe como lidar com aquilo. Você também sem saber o que você vai falar. E aí vai para o CETRAN. O CETRAN já é um órgão que eu gosto muito, eu respeito muito o CETRAN. O CETRAN do Rio Grande do Sul é um CETRAN muito bom. O CETRAN do Rio de Janeiro, o CETRAN... Aliás, todos os CETRANs do Brasil são bons, porque são compostos por advogados. E eles respeitam um pouquinho mais, mas ainda falha muito. Estas falhas podem ser exploradas para você entrar no judicial, erro de formalidade processual. Se existe erro na forma do processo, mesmo que o auto esteja perfeito, mesmo que se tenha constatado a culpa, se o processo foi imperfeito, cai-se por terra. A fé pública da gente, o auto de infração de direito material, cai tudo por terra. Então o que as pessoas não entendem é: eu sou culpado, devo recorrer? Sim. Se você quiser, você pode. É certo? É legal? É legal. A lei diz, não é para recorrer só quem está certo ou quem está errado. É um direito recorrer. Você recorre, o processo corre de forma errada, você é absolvido. É o seu direito. Eles têm o direito de multar e não tem como provar que você estava no local. Eles multam do mesmo jeito. Aplica multa sobre o proprietário do carro, não sabe quem estava dirigindo. Eles multam e suspendem a carta do mesmo jeito. Se eles têm o direito de punir, nós temos o direito de se defender. Prevalece então o conhecimento. Quem conhecer melhor de direito administrativo, constitucional e rito processual vai vencer o processo. Quem conhecer menos vai perder e vai pagar calado. Tá? É o que milhões de pessoas estão pagando multa calado, porque não sabem que os seus direitos têm que ser... Tem detalhes no auto de infração que têm que ser preenchidos, que 90% dos agentes não sabem. Porque é direito processual. Ah, mas realmente cometeu infração. Ah, mas você tem que preencher o auto corretamente, meu amigo. Você não pode simplesmente preencher os dados do carro, dados do condutor. Tem que ter uma série de explicações e da forma que a lei manda. Chama-se, é um poder vinculado. Você está vinculado à lei. O direito administrativo, o agente, o julgador, o delegado do DETRAN, eles só podem fazer o que a lei autoriza a fazer e da forma que a lei manda fazer. Fez errado, o processo é nulo. Processo. Entenderam? Ok? Mande as suas dúvidas para Ricardo Adam no site multiradar.com.br. Eu vou responder para você. Tá ok? Um abraço.